mais uma vez, né, deu uma aula ali, é muito boa nisso que ela faz na luta agarrada. E o Davidson, né, que foi um anticlímax, né? Pô, cara, lesão no joelho, a gente não sabe ainda, pelo menos hoje, que a gente está gravando segunda-feira. Não sei o tempo que ele vai ficar de molho, é um cara que está com 37 anos. Para mim, ali, é uma derrota que tira ele dessa corrida pelo cinturão. Acho muito difícil o Davidson. Não que não possa acontecer, mas são, para mim, agora, são chances remotas do Davidson voltar a trilhar esse caminho para o cinturão, até porque ele já bateu na trave contra o Piotr Jan, agora o Cory Sanhagen, que era o quarto colocado, e assim, não vejo ele ganhando o Merab de Valishvili também. Então, eu acho que ele é um cara que vai ter boas lutas na divisão, que ele entrega boas guerras, mas para cinturão, acabo não vendo o Davidson conquistando o cinturão dessa divisão. De repente... Concordo muito. Pode querer voltar para o 5-7, que eu acho difícil, porque ele já tinha dificuldade de bater o peso do 5-7. 38 anos agora. Cara, o Davidson tá numa... Sabe aquela... Entre a cruz e a espada? Sim. Se sacrifica com 38 anos de idade e começa a perder peso novamente de maneira, assim... É porque você tem que ser muito regrado, Ali. Sabe por quê? Ó, eu também pensava assim, igual a você. Caralho, sabe, Mamute me cortou, vocês estão vendo. Eu né? discordo. Vai defender ele depois não, hein? Eu discordo na educação, porque um cara que me provou isso, que é possível, foi o José Aldo. Porque o José Aldo, ele tinha dificuldade para bater um 6-6. E hoje ele bate, galo, entre aspas, bem o peso galo. Porque ele fez um trabalho para isso e ele é um cara disciplinado. Tudo é disciplina. É o que eu tenho tentado aprender na minha vida. Boa. Ter disciplina. Ainda não sou uma pessoa disciplinada, sou melhor do que eu era antes. Porra. Mas eu preciso ser melhor do que eu sou agora. Então, Mamute chamou na cafeína hoje, meu irmão. Eu tô ligado que você Inclusive, parabéns pelo cafezinho que você oferece pra gente aqui com tons de caramelo, que é maravilhoso. O cafezinho sempre dá um pumpzinho. Esse cafezinho é brabo. Esse café fez Marco Ruas falar por 4 horas aqui. Mesmo? Combinado era 1h30. Você sabe que eu já assisti essa entrevista pelo menos umas 4 vezes. Tu falou. Umas 4 vezes, pelo menos. E ó, falar nisso, irmão, você tá usando a camisa da Hering, nosso patrocinador, que eu te dei na época que eu te presenteei como convidado, nem cabia em você. Não cabia, ficava igual aquele colanzinho, meu irmão. Olha aí, rapaziada. Botava e ainda ficava porchetinha pra fora, barriguinha. Agora tá, filezinho. Você é o ambiente que você se insere. Mamute, quando passou a fazer quadro... Mamute passou a fazer parte desse quadro e esse quadro não tem nome. A partir de hoje, é a dupla da discórdia. Dupla da discórdia. Justo, porrada vai comer e ninguém vai chorar. Mas, ó... Acho que agora motiva mais pra gente discordar um do outro. Saindo pau aqui. Não, aí é contigo. Aí é com ele, pessoal. Não é comigo, não. Parabéns, irmão. Essa Obrigado. blusa aí cabendo em você é prova de que você escolheu o rumo certo. E até o final do ano já vai estar rolando aí nos tatames de jiu-jitsu da vida. Não, quarta-feira, inclusive, eu tenho a primeira aula experimental lá na Aliança, ali na Tijuca. Toda essa expectativa. Na próxima segunda eu vou trazer pra galera. Vou registrar lá um videozinho para mandar pro Filipão aí pra gente mostrar aqui que eu fui. Parabéns, eu fui, irmão. mesmo, que eu não fiquei só na conversa fiada. Opa! Mas, inclusive, aliás, se tiver, eu sou muito fã da Hering. E estou falando não porque é seu patrocinador, sim. porque a Hering sempre foi referência. Sim. Então, Hering, através do Ale aqui, se quiser me dar mais de presente, que agora a XXG está cabendo, fica à vontade, tá? Porque quero andar bonito, elegante, e aí eu ando com a Hering, né? É isso aí. Se você quiser andar tão bem vestido quanto o Mamute e o Alexandre Lemos, clica no link aqui na descrição desse vídeo, vai ali... E você pode ter até 47% de desconto usando o cupom CONNECT15. 15% eu já garanto. Se acumular com outras promoções do site, você pode chegar até 47%. Filipão, vamos agora para o Momento MB, Mercado Bitcoin, que fala sobre os bônus da noite. Para quem foram os bônus da noite? No último UFC? 4 bônus. Não tivemos bônus de luta da noite, mas tivemos 4 bônus de performance. Nem de luta, nem de nocaute. Não tem mais nocaute hoje em dia, né? Tudo se transformou em performance. Porque antigamente tinha. Sim. Né? O Jeremy Stephens, por exemplo, que lutou no final de semana, ele perdeu, ele tem 10 bônus na carreira, mas ainda daquela época que se tinha de finalização de nocaute, ele tem 3 de nocaute. Hoje em dia, o que é nocaute e finalização se transformou em performance. E aí a luta continua normal. Luta da noite. E os 4 foram performances, né? O Quang Lee, que conseguiu a primeira vitória dele no UFC, finalizou. O Azamat Bekoev, que também foi muito bem. Se eu não me engano, o Renier Derrida, que quebrou a banca. Quebrou a banca não, cara, porque a gente tinha falado aqui
que seria uma luta difícil para o Bonico. Sim. Né? Por mais que o De Ridder tenha vindo de fora, que a gente sabe que o nível fora do UFC é diferente, mas para mim, de qualquer maneira, era um grande desafio, porque o De Ridder é um cara duro, né? Melhorou muito na trocação, porque a trocação dele era aquela trocação de briga de boteco, melhorou um pouquinho, tanto que nocauteou com boas joelhadas ali. Sim, o Nicol sentiu, irmão. Já no primeiro round tinha sentido, e o De Ridder também, experiência também é tudo, né, Ale? Era muita coisa, o De Ridder é um cara com 21 lutas profissionais, Sim. um cara muito mais campeão no experimentado. ano, Exatamente. muito mais. Aí, meu irmão, a experiência falou mais alto e mostrou o nível do jogo, né? Então, parabéns para o De Ridder. Eu acho que foi importante até para o Bonico, tá? Sim, Essa derrota. 29 importante para anos, ele, tá novo, pode. É o que eu falei. Ele é produto para daqui a 2, 3 anos, para chegar ali com 32. E o Cory Sanhagen, né? Deu até engasgado aqui, porque o cafezinho tá. O cafezinho deu uma engasgada aqui. Mas assim, Cory Sanhagen, cara, é um adversário muito difícil de se enfrentar, né? Cara, pra mim, ele é o pacote completo em termos de MMA. Ele faz tudo muito bem. Sim. Tudo muito bem. É um cara que já passou por inúmeras guerras ali na categoria. Sim. Não deixa de ser um top contender, na minha opinião. E mostrou que nessa noite, na última noite, estava bem mais preparado do que o Deiveson. E eu digo até fisicamente. Parece que ele estava mais disposto do que o Deiveson, entendeu? Assim, o Deiveson também, eu sempre vi um Deiveson muito inteligente no octógono. Acho que, de repente, faltou um pouquinho mais de paciência para o Deiveson. Em alguns momentos... ele conseguiu uma queda no início do primeiro round impressionante, cara. Por que eu digo mais disposto? Olhando daqui, do sofá, parece que o Deiveson queria acabar logo com a luta. Sim. Entenda. Não estava tão confortável, né? Não estava querendo estar ali. O cara entrou numa posição de sacrifício do nada. Sim. Você tá por cima, mete o cotovelo, mete a mão. O Deiveson tem a mão pesada, o Deiveson tem a guilhotina muitíssimo forte. Ele foi pro pé. Ou seja, se perder a posição, vou cair por baixo, que foi o que aconteceu. Sim. E aí fez uma 50 e foi aquela lesão que não foi ocasional, foi 100% intencional. Inclusive, o Cory Sanhagen falou que estava treinando isso. Ele sempre treina 50 nos camps dele de luta. E ele amassou a perna do Deiveson propositalmente. Não esperava que seria uma lesão? Acredito que não. Mas foi mérito dele. Eu só não entendi por que o Deiveson estava insistindo em pegar o pé, mesmo sacrificando a posição de superioridade que ele se encontrava, entendeu? Sim. De repente, alguma coisa para a gente entender depois, que ele vira a se pronunciar. Primeiro é entender qual foi o plano de jogo dele. Qual né? foi o plano de jogo dele. Porque para mim, eu falei assim, que porra é essa, bicho? Como é que o cara tá... Ele tentou o pé a primeira vez, no primeiro instante, depois acabou por cima, foi de novo. Eu falei, peraí, meu irmão. Eu acho que faltou pro Deiveson o senso de MMA ali na luta. Porque ele tentou utilizar muito o jiu-jitsu dele, que é bom, ele já provou isso no UFC, é um cara que... tem 9 vitórias por nocaute e 9 por finalização. Ele é um cara que se vira bem, mas eu acho que em alguns momentos ele deveria ter feito o que você falou, aproveitar a oportunidade para bater, para tocar. Eu acho que faltou isso. Então... Será que ele estava confiando que ele ia resolver no jiu-jitsu ali? Não me parece. Não sei, cara. Para mim, alguma limitação. Vamos entender. Porque, de novo, o Deiveson é um cara muito bom. Ou é o game plan errado, ou estava... Isso aqui não é desculpa para justificar, não. Só estou falando que pro cara que acredito eu não tenha vindo debilitado por perda de peso, porque não é mais o caso, como a gente já viu acontecer nos galos. Sim. Nos galos não, perdão. Na categoria anterior. Agora, podemos ter no futuro aí, próximo, um Aldo versus Deiveson, né? Podemos. O que você acha? Porque o Deiveson, obviamente que amanhã sai a atualização do ranking, né? Ele ainda é o 5º colocado. O Aldo é o 11º colocado, vai pegar o 14º agora no final de semana, que é o Ayman Zahabi. E assim, na minha cabeça, o Aldo ele vem agora para surpreender esse antijogo do Zahabi, porque ele sofreu isso com o Mário Bautista e eu tenho percebido que é um Aldo que sempre tenta se reinventar na luta. Então, acho que não foi à toa que ele aceitou um cara mais uma vez de antijogo. Entendeu? Então, eu estou acreditando nessa vitória do Aldo no final de semana. E o Aldo, como 10º... Vamos botar aqui o Deiveson, o Deiveson ele vai cair, para mim, no máximo para 7º, sabe por quê? A gente tem ali o Marlon Vera em 7º e o Rob Font em 8º. 2 caras que o Deiveson ganhou. Sim. Né? Ele estreou vencendo o Rob Font, depois
A terceira luta dele no Galo foi contra o Tito Vera, ele venceu. Então, acho que no máximo ele fica em sétimo. Dependendo da situação que ocorrer no final de semana, a gente pode ter um Aldo e Davidson Figueiredo, que seria uma ótima luta também, né, Seria maravilhoso a gente assistir esse duelo, mas eu acho que a gente vai ter que esperar para entender o nível da lesão que ele se encontra, porque, de novo, quanto mais leve a categoria, mais é exigido do seu corpo em termos de atleticidade e giro. Sim. Tanto que nos pesados a gente tem Derrick Lewis, que não é atleta em nada. E com 38 anos, naquela categoria, dependendo do nível de lesão, cara, eu não sei quanto tempo pode demorar para você voltar. Eu também, eu não vi nenhuma notícia falando sobre a lesão do Davidson. Eu acho que possivelmente... É cedo, né? Foi agora. É cedo. Não, mas hoje em dia, a modernidade, segunda-feira, meu irmão, não é possível que ele não passou por uma ressonância, alguma coisa já Será? passou. Passou. Pô, o próprio UFC oferece uma estrutura absurda, né, cara? Sim. E não é igual a gente que vai ali sei lá, num Sérgio Franco, num Labs da vida, e pô, fica uma semana para você receber o resultado. Os caras ali na hora já saem, porque é interesse para todo mundo, para a companhia, para o lutador, para a recuperação dele, entendeu? Mas, assim, na hora da lesão, até foi um momento de discussão lá minha com a bancada, para mim, até o árbitro ele demora um pouco, porque o árbitro, cara, o Flávio Almendra, que para mim é a referência... Demorou sim. O Flávio Almendra, para mim, é a referência de arbitragem. É um cara que eu sou muito fã. E eu sempre ouvi muito o Almendra. A gente sempre conversou bastante, porque eu não sou um cara que eu treinei minha vida toda e entrei ali para narrar luta. Não, eu fui aprendendo narrando. Então, eu sempre procurei buscar informações com esses caras, entendeu? E, assim, o Flávio Almendra sempre me falou, filho, a gente tem que estar ali muito atento, porque a gente precisa evitar ao máximo que os atletas se lesionem. A obrigação primordial do cara ali dentro é a preservação do atleta, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer Concordo com você. O Davidson, ele grita, ele faz um semblante, ele esperneia. Foi. O árbitro estava muito longe e demora. Você Foi. vê que o Sanrega, ele coleta pelo menos 3, 4 golpes ali por cima. A desistência verbal ocorreu e a luta estava rolando ainda. Porque o árbitro estava muito distante. Sim. Na hora, o mestre Carlão não concordou comigo. E Não, é mas eu normal, concordo. é igual aqui, a gente É igual aqui, discordando discordância também. tá certo. É normal, porque cada um analisa. O Carlão é muito experiente, foi árbitro também. Mas, na minha opinião ali, ele estava muito distante para uma luta que estava no solo, eles não estavam trocando porrada em pé, para mim já foi um erro do árbitro. E depois a sequência ali também, que ele demorou a fazer a intervenção, né? Mas, enfim, isso aí acontece também, não é? Sim. Pô, ele é um bom... O Miragliota é um ótimo árbitro, eu gosto muito dele. Sim. Cara experientíssimo, acontece como... Quem já me acompanha aqui no ConnectCast há mais tempo sabe que antes de ser comunicador eu trabalhava no mercado financeiro. E sempre que alguém me pergunta sobre investimentos, é impossível não tocar no assunto criptomoeda, mais especificamente o Bitcoin. E eu sempre respondi que eu não tenho R$1 investido em Bitcoin até o momento. A plataforma Mercado Bitcoin me apresentou a possibilidade de, a partir de R$50 investidos na minha carteira, em 7 dias eles me dão mais R$25 para investimento da forma que eu bem entender. E apesar de eu não ter nenhum real investido em Bitcoin, eu tenho a possibilidade de colocar R$50 ali, sabendo que em 7 dias eu vou ganhar mais 25 e a partir daí começar a investir nesse mercado. Pessoal, assim como na luta, você tem que se preparar, estar com os melhores, para que aí sim você se teste lutando para que você consiga ganhar algo. Nos investimentos é da mesma forma. Eu preciso ter ao meu lado algo tão sólido quanto a MB, que é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina, uma das mais seguras do mundo e que me proporciona a possibilidade de dar os primeiros passos nos investimentos em ativos digitais com ajuda, segurança e credibilidade. Lembre-se, isso não é uma recomendação de investimentos. Isso é apenas a maneira que eu entendi como a mais segura, inteligente e gerenciada para que você, assim como eu, dê os primeiros passos no mercado de criptoativos. Então, se você também quer, a partir de R$50 de investimento, ganhar mais 25 a partir do 7º dia, entender o regulamento e dar os primeiros passos junto com a MB, clica aqui no link na descrição desse vídeo, leia atentamente e participe você também. Beleza? Forte abraço e bora pro conteúdo.